Galera, vamos acompanhar o possível confronto do Fluminense no Mundial de Clubes, né? Lembrando que o Fluminense tem jogo marcado para dia 18 de dezembro, né? E o possível duelo, né, que pode acontecer entre Diniz e o argentino Galhardo, né? Isso mesmo, que já dirigiu a equipe do River Plate, né? Lembrando, né, que é um possível time, né, que o Fluminense pode enfrentar, é o Al Ittihad, né, que é o time da Arábia Saudita, o time que joga o Benzema e também o Kanté ex-Chelsea, né? Esse seria o duelo possível, mas lembrando, antes disso, o time lá do Benzema e do Galhardo tem um jogo contra o Auckland City, né, da Nova Zelândia, e se passar, pega o Al-Ahly. E caso passar pelo Al-Ahly, vai enfrentar a equipe do Fluminense. Então essa equipe tem dois confrontos antes de encontrar o Fluminense, galera. Isso mesmo, esse seria o possível confronto entre essas equipes, galera. E será que o Fluminense vai conseguir chegar à final e enfrentar a equipe do Manchester City? Na minha opinião, o Manchester City já é finalista, não tem como perder na semifinal, né? E talvez poderemos ter essa final aí inédita entre Manchester City e Fluminense, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, qual será o confronto do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, e vamos acompanhar as últimas informações do Galhardo, que é o novo treinador da equipe lá que joga o Benzema, né, o Al Ittihad, né, e vamos acompanhar as últimas informações aqui de tudo sobre esse possível confronto. Gallardo. El muñeco. El muñeco Gallardo está acá, mira. En la pantalla, tela? Pantalla. En la pantalla de F360. Aí está. Pode ir longe com o Al Ittihad. Gallardo disputou o Mundial de Clubes duas vezes com o River Plate. Em 2015 foi vice-campeão, perdeu para o Barcelona por 3-0. E em 2018 eliminado na semifinal pelo Al Ain nos pênaltis. Venceu a disputa de terceiro lugar, que é aquela disputa melancólica, contra o Kashima Antlers. Então, ele vai disputar pela terceira vez, mas agora com o Al Ittihad. Marcelo Gallardo, el muñeco. Que aí eu vi até comentários, falaram do Tite, o Tite ficou esperando a Europa, não surgiu nada, pegou o Flamengo, criticou, agora eu quero ver, critiquem o Gallardo, também ficou esperando, fala espanhol, história no River Plate, agora vai para a Arábia, cadê os europeus atrás do Gallardo? E aí? E aí? Eugênio Leal. Você acompanha o futebol sul-americano, Eugênio? Agora, o Gallardo é um bom exemplo, né? Porque quando ele sai do River Plate, eu particularmente imaginava que ele tivesse, não um grande mercado na Europa, mas tivesse algumas portas abertas na Europa. Ele até foi convidado, me parece, mas ele não prosseguiu, não se interessou muito em alguns convites que apareceram. E agora vai para o Al Ittihad. O que a gente não pode esquecer, né, prof, sem ser hipócrita, que a plata é buena, não é? É pela prata. A grana é boa. Agora, ele tinha outros planos, né? Planos de outros voos. Eu acho até que a comparação com o Tite seria um marco. Você não vê técnicos brasileiros com entrada na Europa, mas você vê técnicos argentinos. Sim, sim. Não. Mas até os argentinos, né, prof, geralmente com alguma identificação com os clubes nos quais eles jogaram, isso pesa muito, por exemplo, o Pochettino foi jogador de espanhol há muito tempo, praticamente começou a carreira no espanhol como treinador. O Kudê, lembrado há pouco tempo, foi chamado pelo Celta, clube que ele jogou também. O Simeone nem se fala no Atlético de Madrid como jogador. Então, assim, até para esse mercado europeu se abrir para técnicos argentinos renomados, que fazem sucesso na América do Sul, também não é um mercado tão fácil para abrir, não. O Bielsa. Então, o Bielsa, mas o Bielsa não chegou, talvez, a um primeiro nível de futebol europeu. Fez trabalhos muito bons. Na França ficou pouco tempo, mas fez um trabalho muito bom no Atlético Bilbao. E ele é mais um técnico também, muito ligado à seleção. Leeds, não é? Foi no Leeds? No Leeds, subiu com o Leeds, na segunda divisão. Então, mas pegou um clube na segunda divisão. A exceção é o Messi, que levou para o Barcelona o nosso... Tata Martino. Então. Mas ali tinha o aval do Messi, então... Tudo bem. Eu acho assim, o Gallardo é um técnico muito... ele gosta de ter o controle do que acontece. Ele no River Plate, ele conquistou pelo fato de ter chegado lá já como um ídolo do clube, enquanto jogador, e de ter ali uma estrutura de clube com o Francesco, com o Donofrio, que era o presidente na época, que permitiu a ele ser o senhor do clube. Uma espécie de Renato Gaúcho no Grêmio e Gallardo no River Plate. Ele tomava conta de ponta a ponta. Ele
Ele quase que morava no clube, acompanhava as categorias de base, escolhia os jogadores, ia não só em treino de categoria de base, como em jogo de categoria de base, para acompanhar. Ele que definia quem queria contratar, quem não ia contratar, quem ia dispensar, quem não ia ficar. Ele era o manager geral do clube e fez um belíssimo trabalho no River Plate. Revelou muita gente boa, né, Eugênio? Por isso, que categoria de base, hein? E por isso, eu acho que ele não quis se colocar numa situação diferente num outro clube europeu. Então, assim, para ir para um outro clube na Europa, eu quero uma autonomia que dificilmente algum clube europeu daria a ele. Houve algumas possibilidades que ele não quis, ele não aceitou. Recentemente teve o caso do Olympique de Marseille. Ele olhou assim, não é o que eu quero para mim. E, de repente, você olha para um Al Ittihad, vamos lá, a gente não tem a dimensão da longevidade, da profundidade dessa revolução que está sendo feita no futebol da Arábia Saudita. Acho que, no mínimo, até a Copa de 2034, que deve ser lá, eles vão manter um futebol com muito investimento. O Al Ittihad é um dos grandes clubes do país. Pode ter sido feito a ele um projeto, olha, a gente tem aqui 500 bilhões de dólares para gastar nos próximos anos e a gente entrega a chave do time a você. Você vai fazer todo o planejamento nos próximos anos para transformar o Al Ittihad numa potência internacional, porque a ideia é essa. Vem aí os mundiais do clube, não só esse agora, mas vem o Super Mundial do Clube 2025. E esses clubes da Arábia Saudita, com esse investimento, eles querem se colocar o mais perto possível dos grandes clubes europeus nessas competições. Dinheiro eles têm. Então eu imagino que o projeto que foi apresentado para ele foi nesse sentido, olha, temos muito dinheiro e vamos dar a você liberdade para fazer o trabalho que você fez no River Plate. Eu estou pensando nisso. E aí ele vai fazer um trabalho de médio e longo prazo. Ele saiu do River Plate quando ele quis. Foi. Quando ele falou assim, não, agora já deu, já cumpri meu ciclo aqui, foram quase 10 anos no River Plate. Ele achou que já tinha dado o que podia dar ao clube. E eu imagino que seja nesse sentido. Agora, pensando no que é o foco ali, né? Como está escrito aqui em cima. E agora, Flu, é diferente. Esse Mundial Então, mês que vem. Para. Olha o chaveamento. Vai aparecer na tela do F360 para... É o provável adversário do Flu na semifinal. Olha aí, Eugênio, olha aí. Al Ahly e Al Ittihad ou Auckland City. O Auckland City deixa para lá. Né? Normalmente é... Ele está sempre ali e ali ele cai. Ele para normalmente Vou ali. esperar acabar, prof. O futebol também nos prega peças. O Al Ahly é um O Auckland City não tem nenhuma chance de ganhar do Ittihad. Agora, o Al Ahly... Assim não tem nenhuma chance. Não tem nenhuma chance. Não, Esquece espera um pouquinho. Então Zero. é melhor o Auckland City nem chegar ao Mundial. Mas ele vai sempre lá para perder no primeiro jogo. Evita a hospedagem. Ele então está já sempre faz o lá, seguinte, porque ele é o representante da Auckland City nem Oceania. vai. E o futebol da Oceania é muito incipiente. Não tem, ele é um clube amador. Esses Ele vai lá para jogos representar o únicos continente. são traiçoeiros às Não vezes. esquece. tem limite, É Al Ittihad contra Al Ahly. Ali ele pode ser que tenha alguma dificuldade, porque Aí o deve Al ter Ahly é um dificuldade. clube que é mega campeão no futebol africano. Extremamente popular. É o muita, Al Ahly. ali ele pode ter alguma dificuldade. Ainda assim, o Ittihad, com todo o investimento que foi feito, não seria ano passado. Hoje é favorito. Rafael Prats, é o Al Ittihad de tanta gente, de Gadiardo, do Benzema, de Romarinho, de Romarinho, Benzema, do de Kanté. Fabinho, de N'Golo Kanté, lá, Essa música eu gosto. E você tá apostando no Auckland E City? de Marcelo Groi É no que gol. vocês falaram de um jeito... Muito respeito, campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, fazendo defesas absurdas. Não, vocês falaram de um Marcelo jeito Groi. que eu entendi o seguinte. O Auckland City, nem deve ir, já perdeu. Olha, se o clube tá no Mundial, algum mérito ele É tem. isso, Prati. O mérito dele é ter nascido na Oceania. Acabou. Agora é o seguinte, o único Ittihad mérito e que Fluminense. Ittihad e Fluminense, numa semifinal. É claro que é um adversário difícil, mas pensando em Gadiardo, ele vai ter chegado há O pouco caminho tempo. do Ittihad é difícil contra o... Se passar pelo Auckland City, tem um caminho difícil contra o Al Ahly, hein? Não, Isso mesmo não tô brincando, se não. passar o Al Ahly, é um adversário difícil também pro Fluminense, não complicadíssimo é? a semifinal. A semifinal tem sido muito difícil. Quantos brasileiros já foram eliminados por africanos? Foi só O Inter. o Inter? O Foi só Inter o Inter pelo com o Mazembe. que foi O qual é Galo nome do pelo goleiro? Raja. Que diaba? Que diaba. Que diaba. O Galo pelo Raja Casablanca. Então, O Flamengo na última, no time Flamengo. do Ramon Dias. Na última. Não, mas não era Não é africano. africano. Ah, não. Era Tem árabe. razão. Era o Al Hilal, que é o grande rival aí do Al Ittihad. Al Hilal, né? verdade. Um dos rivais do Al Ittihad. Tem uma bela camisa, por sinal, né? Bonita camisa. Boas cores, né? A outra semifinal, qual é ali? Se puder, por favor, voltar a tela. City
E aí é León ou... Leão do México foi o campeão O Leão do México, agora Confesso que agora- faltou aqui o adversário do Leão do México nessa... Daqui a pouco a gente vai colocar de novo ali a Se o tela. nosso Leão Você colocar vai de ver. novo a tela, Urawa, a gente vê o Leão. Urawa Reds. Reds Diamonds, Urawa. tradicional clube japonês. Sim. Olha o Romarinho aí. Ele manda ou não manda lá? Manda, capitão. Tá Então, pensando assim, aqui, no duelo... Aliás, é um Mundial muito interessante, porque a gente pode ter, tá, Prático? Pode ter É bom ponderar isso. um duelo Gadiardo e Diniz, né? Pode ter um duelo Diniz-Guardiola ou Gadiardo-Guardiola. Não é? São interessantes as possibilidades de pensamentos de futebol, né? É claro que nisso, vamos lá, o Guardiola, com o elenco que tem, Sim, é uma outra realidade. enorme favorito. Assim, não dá pra gente... Assim, eu tô colocando aqui nos nomes dos técnicos. Claro. São técnicos de mentalidade agressiva, ousada no futebol. Mas, obviamente, o City é o grande favorito porque é o grande time do mundo. E, obviamente, também o Al Ittihad, com o investimento que tem sido feito lá, será um adversário que o Fluminense terá muita dificuldade para E bater. você sabia... O melhor que seja o trabalho do Diniz. Eugênio Leal, capitão América, um dos maiores conhecedores de futebol sul-americano e mundial. Você sabia que Fernando Diniz e Marcelo Gadiardo já se enfrentaram? Você não lembra? Que eu também não lembrava, Sim, na mas tá São Paulo Libertadores de 2021. São Paulo Olha aí, e ó. River. É verdade. São Paulo 2, River Plate 2, 2020. Ah, tá, ele tava no São Paulo. O técnico no do São Fluminense Paulo. daquela Libertadores era outro. Tá certo. Dois jogos, 2-2, estão no Morumbi, pelo que eu tô vendo pela ordem ali. E o River Plate ganhou no Monumental de Núñez 2-1. Jogos pela fase de grupos da Comebol Libertadores. É tanto jogo que eu confesso, não vou enganar vocês, nem o nosso fã de esportes. E foi Tô no auge fazendo da força pra pandemia lembrar isso. desses jogos, mas não tô Jogo lembrando. dificílimo. Você lembra? O São Paulo ficou fora, né? Passaram River e LDU. E tinha também o time do Peru. Não, eu lembrei. Perdeu. Que jogava na E altitude. era o César Valente. Só o São Paulo Garcilaso. jogou na altitude. Como é que é? Acho que é o Seu Real Real Garcilaso. Garcilaso, Não era esse. não era? Só o São Paulo. Perdeu em Juliaca. O jogo foi em É Juliaca. o Deportivo Binacional. Binacional. isso. Só o São Paulo jogou lá na Binacional. altitude e os outros não jogaram, Isso, não me lembro por quê. Exatamente isso. Julian Álvares fazendo gol no tricolor do Morumbi. É. Jogador de bola, hein? Nossa. Esse é o trabalho que você citou que o Gadiardo fez, né? Jogos da Ele categoria. moldou esse menino. Eu lembro de ter estado na transmissão da estreia do Álvares. Foi um jogo contra o Lanús, um sábado à tarde, lá no Monumental de Núñez. E aí a gente foi estudando para o jogo, né? Quem é esse menino? Tá chegando agora, 17 anos e tal. E eu acompanhei muito de perto isso. O Álvares esteve naquela final de 2018 contra o Boca Juniors. Ele entrou, ele era reserva, mas entrou naquele jogo, naquela histórica final do fim do mundo. Muito jovem, né? Se ele é jovem até Muito hoje, jovem, devia ter é. quanto? De 18? 18 anos, se não me engano. Olha o Muito King bom Naldo jogador. fazendo Com gol aí. todos Não, os outros que Reinaldo. o Gadiardo Pablo. moldou no River Plate. King Reinaldo. 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 Não foi um King Naldo, pô. É o Reinaldo, é o rei. Fazendo gol é King. Pra você ver, esse jogo é de 2020, né? 2020. Aí apareceram ali Reinaldo, Pablo, Igor Gomes. Nenhum deles tá mais... As coisas mudam muito, né? Em 2, Sim, 3 anos. rapidamente. Na maioria dos times. Se fosse o Flamengo, ia ter muita gente de Ali é o 2020. Thiago Volpe, o goleiro. Exato. Que o Viola tem muita saudade dele. Tá metendo gol lá no México, no Toluca. Sim, É o artilheiro do time, né? Quem tá metendo gol? O Thiago Thiago Volpe. Volpe. De pênalti ou de Thiago falta? De pênalti. De pênalti? Bom, torcedor do Fluminense pensa, tomara se vier o Gadiardo, o Al Ittihad pra cima, vamos pra cima. O Fluminense tem time pra jogar também. Tem, É claro. óbvio que ele corre um risco, mas ele tem time pra enfrentar o Al Ittihad, Al Ahly ou não tem? Claro que tem. Não é o melhor momento para enfrentar um time árabe, por conta do embalo, do investimento. É uma diferença de investimento gigantesca. 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 É importante dizer isso. Do outro lado, você tem ícones do futebol mundial. Benzema foi eleito ano passado o melhor jogador do mundo. Mas que se reuniram quase que agora, né, Eugênio? Em Isso que eu cima ia do que falar você isso. falava do tempo de trabalho de um em relação ao tempo de trabalho de outro. Especialmente do Gadiardo, que vai chegar ainda. Mas é um time muito pesado. Claro que é. Muito. E a distância vai aumentar cada vez mais. Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte. O Fluminense, eu estava vendo ontem esse estudo, dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, em termos de valor de elenco, é o 17º.
e é o campeão da Libertadores. Rapaz. Um elenco também com muito... Eu vi isso. Esse estudo aí de quem você falou? Posso levantar aqui, mas... Eles levam em consideração idade também? Tem muitos Sim, jogadores já mais valor velhos. valor de mercado. Valor estimado Então, de cada jogador. Valor de mercado, a idade, ela acaba descendo o valor, né? Sim. Baixando, na verdade, o valor. Aí tem Felipe Melo, tem o Fábio, o goleiro, O próprio tem o Marcelo, que é um jogadoraço, o mas Ganso, valor de que já tem mercado. 30 O próprio Cano. o Cano, o Keno acho que já passou de 30 também. Já. Apesar de correr como um garoto. Sim. Samuel Xavier, é ou não é? É muita gente, por isso esse valor. Mas pela bola que estão jogando... Não, aí é outra conversa. o Mas valor... aí é mérito do clube de ter conseguido montar um time competitivo com pouco dinheiro, né? Pela bola que eles estão jogando e pela bola que já jogaram, pelo currículo. Você pega o currículo do Marcelo, é um dos currículos mais pesados do mundo. E não é só currículo, né? Tem o currículo e ele jogando, para o meu gosto de preferência, não na lateral, mas ele jogando ainda é capaz de mudar um jogo. O Marcelo deu uma entrevista essa semana, lá no Charla Podcast, sensacional. E ele tem uma coisa que ele falou que, assim, ficou marcado, assim, para mim. Ele falou... Voltei, a pessoa falou assim, você voltou para ganhar uma Libertadores com o Fluminense? Ele falou assim, eu ajudei o Fluminense a ganhar uma Libertadores. Podia ter ajudado a ganhar 2, 3, 4, 10 Libertadores, não ia pagar o que o Fluminense fez por mim. Muito legal o que ele falou. Muito legal assim. mesmo. Eu sou o moleque de Xerém, agora ele falou assim, não mais moleque, mas fui o moleque de Xerém, e o que eu sou na vida devo muito ao Fluminense. Tudo que ele conquistou na carreira dele. Então ele falou assim, então me senti aqui, eu tinha muita vontade de voltar para o Fluminense. Então, assim, eu gostei muito do papo dele, sabe? Tranquilo, direto, reto e muito emotivo ao se relacionar com o clube. Ele falou, poderia ganhar 10 Libertadores e não seria suficiente para retribuir o que o Fluminense fez por ele. Imagina, um sentimento indescritível, né? Esse sentimento que o Marcelo teve, que poucos jogadores tiveram, que os grandes jogadores do Brasil nos últimos 10, 20, 30, não sei nem quantos anos, foram jogar em grandes clubes da Europa, foram jogar na Europa. E nem todos têm essa possibilidade de voltar ao time onde foi formado o jogador e, aí, além de voltar, ter uma conquista do tamanho que o Marcelo teve. Então, eu imagino assim, o sentimento de alegria dele, de alguma forma, retribuir o que o clube fez ao formá-lo, ao ter sido o primeiro clube da carreira dele, desde a base, não só o primeiro profissional, onde ele começou, deu os primeiros passos, ele voltar veterano e participar disso que aconteceu com o Fluminense agora... Ainda teve a cereja do bolo, que foi no Maracanã, né? Foi. Não, Só faltou ser em Xerém! É, galera, isso é mesmo. Marcelo, né? Um cara muito iluminado, chegou no Fluminense, ganhou o Campeonato Carioca, né? Ganhou também a Taça Libertadores, que é uma taça inédita no Fluminense, e agora vai ter a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes. Vou ser bem sincero, se o Marcelo conseguir essa façanha junto com o Fluminense, obviamente que ele não vai decidir sozinho, porque tem muitos jogadores aí de qualidade do Fluminense. Mas assim, se ele conseguir decidir ganhar esse título de Mundial de Clubes com o Fluminense, meu amigo, o cara vai fechar a carreira dele. Na minha opinião, já a carreira dele já é, enorme. É um dos maiores aí, jogadores do mundo em termos de títulos. O cara conquistou tudo que podia conquistar. Mas se ele conseguir mais esse título com o Fluminense, meu amigo, o cara, ele pode tirar onda sim, deve. É um cara que, merece sim pelo tudo que ele fez pelo futebol, né? E hoje tá tentando retribuir pro Fluminense, né? De forma um pouco tardia, né? Cara que já chegou quase já para se aposentar, mas, todo mundo sabe como é que é o futebol, né? O jogador, ele não consegue voltar antes, né? Todo mundo sabe que envolve contratos milionários, né? E os clubes brasileiros agora estão tendo um pouco mais de oportunidade de pagar um salário maior aos jogadores, né? E vamos falar do Mundial, galera. O Mundial de Clubes, na minha opinião, Fluminense não vai ter confronto fácil na semifinal, né? Porque no passar dos anos, pra falar a verdade, tá sendo muito difícil, galera, muito difícil mesmo. A disputa, né, nesses mundiais de clubes, né, essas equipes aí da Arábia, elas estão jogando muito bem, tem dado trabalho. Já todo mundo viu. Al Hilal venceu o Flamengo, mas também a gente coloca também, na minha opinião, o Flamengo não estava preparado para jogar aqueles jogos. Foi o mau planejamento e o Fluminense vem embalado, porque o Mundial vai ser em dezembro, o Mundial do Flamengo foi no início do ano, né? E assim, eu acredito que o Fluminense vai chegar bem, né? O Fluminense tem tudo para poder chegar na final, mas uma coisa tem que ser sempre dita,
né? E falada, tem que manter os pés no chão, porque não existe mais aquele ditado de time da América, chegou no Mundial, já tá na final. Não tá, tem que jogar a semifinal. O Flamengo foi soberbo, Palmeiras foi soberbo, tudo caiu na semifinal. Então não dá para poder ser soberbo. Tem que tentar jogar, tem que jogar. Porque tem um jogo antes da final. Então assim, eu acredito que o Fluminense está preparado muito mais do que o Flamengo estava no início da temporada. O Mundial nem se compara, né, em termos de preparamento físico. O Fluminense, na minha opinião, está muito bem. Tem aí praticamente um mês, né, para poder se preparar para esse confronto. O Diniz está sendo dividido entre seleção e Fluminense, né? Mas eu acredito que essa equipe do Fluminense é uma equipe muito forte e vai vir bem para esse Mundial de Clubes, hein? Essa é a minha opinião, galera. Se vocês acham que o Fluminense vai vir forte nesse Mundial, deixe nos comentários a opinião de vocês. E deixe aí também, galera, se vocês acham que o Fluminense é páreo para o Manchester City. Será que o Fluminense consegue arrancar alguma coisa do Manchester City? Será que o Fluminense consegue esse título? Deixe nos comentários a opinião de vocês também, que eu quero saber. Será que vai ter jogo? Manchester City é uma equipe, né, galera, que nem se compara, né? Uma equipe muito boa, mas quem sabe o Fluminense pode surpreender, assim como o Internacional lá no passado também surpreendeu o Barcelona. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante pro nosso canal. Não esquece também, né, galera, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Você ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo cada dia mais, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.